Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos que vieram aqui compartilhar com a gente esse momento. É uma alegria que hoje lançamos o livro Experimentações Didáticas em Educação Científica e Matemática para as Crianças. Eu queria fazer alguns agradecimentos especiais. Gostaria de agradecer, na verdade, Gilberto, que não pôde estar presente, que foi quem me convidou para ser organizadora junto com a Regina deste livro. Agradecer a Regina, que tem sido uma ótima parceira e tenho certeza que ainda iremos desenvolver muitos trabalhos juntas. E agradecer com muito carinho a Fernanda, que desde que eu cheguei me acolheu com os braços abertos aqui na universidade. Então é um prazer estar aqui sentada com essas duas e nesse momento tão especial para nós. Para quem não me conhece, eu sou a professora Monique, eu sou do Departamento de Metodologias Técnicas aqui da Faculdade de Educação. Trabalho com temas de infância, educação infantil. E a gente pensou em conversar um pouquinho com vocês, um momento mais informal, né, bem intimista, sobre esse trabalho que a gente fez, em colaboração com outros professores que também puderam estar presentes. E aí a Regina conta um pouquinho pra gente da história e de como o livro foi pensado. Então, boa noite a todos. Meu nome é Regina. Eu sou do Departamento de Matemática aqui da Universidade de Brasília, mas eu quero destacar que eu sou dessa casa. Eu tenho muita alegria ao recordar que aqui eu cheguei no ano 2000 para fazer o mestrado. E aí eu vim em busca de uma discussão, eu vim em busca de um olhar que eu não estava encontrando na minha universidade de origem, que era a UFG. Então eu fiz licenciatura na Universidade Federal de Goiás e naquela época a discussão e a pesquisa em ensino de matemática estava ainda muito incipiente, começando. E aí eu fui em um congresso muito importante, que é um congresso que a Amped organiza todos os anos, em Caxambu, Minas Gerais. E lá eu fiquei sabendo que aqui tinha um professor chamado Gilberto Lacerda e um outro professor chamado Cristiano Muniz, que estavam lidando com isso. Isso que você está querendo fazer, tem 2 professores lá na Universidade de Brasília que estão trabalhando com isso. Então imagine, isso era 1999, né? E aí eu larguei tudo, larguei emprego, larguei tudo, larguei família e eu vim em busca de um sonho, que era primeiro estudar. Eu acho que esse era o grande sonho da minha vida e continua sendo até hoje, né? Então eu vim em busca desse sonho, estudar. E foi nessa casa que eu encontrei, assim, o que eu buscava, né? O que eu buscava eu encontrei aqui. Então, um projeto, uma pós-graduação estruturada, oportunidade e um acolhimento para quem vinha da área de exatas, com nenhuma leitura na área de educação, alguém que estava começando a pensar ensino, né? Isso mostra, inclusive, a fragilidade que as nossas licenciaturas têm. Então, apesar de estar numa licenciatura, eu ainda sentia muito essa fragilidade. E aí eu chego aqui e encontro, né, todo esse acolhimento, todas as disciplinas e o trabalho que hoje está aqui com a gente, né, de 2 amigos, vamos assim dizer hoje, né, com toda alegria, se tornaram amigos aí ao longo dessa trajetória, que é o professor Gilberto e o professor Cristiano, né? E aí outros parceiros que integraram aí esse caminho também acabam, né, participando aqui agora dessa obra, a exemplo do professor Jorge, né, que também é da matemática. E aí nesse trabalho aqui na Faculdade de Educação, depois do mestrado, fui fazer doutorado e aí acabo ficando. Então hoje a Universidade de Brasília é de fato a minha casa, meu ambiente de trabalho, a minha escolha, né? Hoje eu estou no Departamento de Matemática, mas a Faculdade de Educação está conosco e buscamos cotidianamente o encontro, a parceria, as oportunidades, entendendo principalmente que matemática tem que ser pensada desde a educação infantil, não é? Até o ensino superior, e precisa ser pensada, eu acho que mais coletivamente, acho que a gente precisa conversar mais. A Faculdade de Educação e o Departamento de Matemática precisam conversar mais. E aí que bom que esse encontro já aconteceu e outros estão aí, né, em construção, para que a gente possa pensar o ensino de matemática nessa perspectiva, né?
E aí o livro surge desse entendimento, então, de que é preciso sair talvez das suas caixas e começar a conversar mais e começar a pensar mais estratégias para desmistificar essa matemática, que para as crianças pequenas é tão divertida e que depois, ao longo da vida, começa a ficar um pouquinho mais complicada, começa a ficar, a gente nota que eles vão se desestimulando. E aí por quê? Por que isso acontece? Eu acho que o livro ele traz um pouco dessa resposta. Isso acontece porque a gente tira o experimentar da aula de matemática, do fazer matemática. A gente tira aquilo que toda criança tem de mais genuíno, que é o investigador. Toda criança investiga o tempo todo. Ela é curiosa, ela duvida, ela questiona. E isso, para ensinar e para aprender matemática, é maravilhoso. E aí, quando a criança perde isso, acho que a gente também se desencontra enquanto professor, enquanto docente. E aí no livro a gente retrata isso. Então, experiências que se permitem viver a matemática como ela tem que ser vivida, né? Então o Jorge traz muito isso no capítulo dele, o Cristiano traz isso, eu trago, né, com uma experiência que foi desenvolvida até aqui mesmo dentro da própria universidade. Eu acho que todos acabam fazendo isso, né, em relação à matemática, e os outros colegas fazem isso também numa abordagem ou de educação infantil ou de anos iniciais, mas sempre nesse mesmo entendimento, sabe? Então acho que é esse o convite para que a gente pense matemática, né, nessa perspectiva, porque a gente precisa, acho que ter crianças mais felizes, estudantes mais felizes. E matemática é possível, e é possível fazer matemática sim, né? Então, nesse capítulo 4 em especial, que é o que eu assino, a gente traz então um conceito que é o de estações do conhecimento, e aí abrindo também um pouquinho mais o diálogo, não se fechando na matemática, mas tendo, por exemplo, estudantes da biologia, estudantes da química e da física conosco, pensando esses espaços, né? E aí usando esses espaços que a gente chama de estações do conhecimento para a gente tratar alguns conceitos em matemática, né? E vendo esses conceitos ali emergirem dessa situação de imersão e dessa atividade. Então fica o convite para que vocês conheçam a obra, né? Fica o convite para que vocês frequentem o nosso departamento de matemática e que a gente também frequente a faculdade de educação, né? Então aqui a gente tem estudantes da pedagogia, então o convite é esse, vamos nos encontrar mais. Acho que tem muita coisa aí que a gente pode pensar e fazer junto. Isso é que é o mais interessante da vida, tá bom? Então muito obrigada a todos e estaremos aí em outras oportunidades também. Então, boa noite. É uma honra, né, participar com colegas tão brilhantes e numa área que, como a Regina falou muito bem, tão pouco trabalhada com a criança maior. Porque com a criança pequena se trabalha maravilhosamente a matemática, né? E eu vou falar um pouquinho então, primeiro que esse livro começou vindo de dentro da universidade, onde você tem o programa de infanto juvenil, que chama PIG, e aonde nós, professores, podemos de vez em quando levar nossos alunos para conhecer essa realidade, que são crianças de 2 a 6, 7 anos que estão lá no contraturno, né? Então vão na escola num horário, no contraturno, os pais que trabalham aqui na universidade, ou netos, professores, tem de tudo no PIG, né? E então foi lá que começou essa parceria educação com a matemática, com a Regina e Gilberto. Então foi de lá que começou muito esse livro. E o Gilberto, que assina junto comigo o nosso capítulo, ele trabalha com um software muito interessante, onde ele discute o meio ambiente, né? E então ele tinha esses dados que tinham as crianças jogando, né, um jogo que tinha um dado, e eles iam avançando nas casinhas para atingir o objetivo que era ganhar o jogo. Só que ele trabalhou com criança de educação infantil e falava,
Fernanda, eles não vão até o fim. O que está acontecendo? E então a gente tenta explicar, teoricamente, que as crianças da idade de 0 a 6 anos, elas não estão competindo, mas elas estão interagindo com os jogos, com os sistemas simbólicos, né? E nesse jogo é muito isso, então há muito diálogo. O capítulo foi um presente para mim, que eu trabalho muito com a pedagogia dialógica, né? E nós temos o Paulo Freire, nosso grande expoente, mas a gente trabalha também com o Alex, um professor da Inglaterra, que é brilhante nesse desenvolvimento da pedagogia dialógica. Então, dialogicamente, a criança constrói os conceitos científicos de meio ambiente, interagindo com o software, né? E cujo jogo é esquecido, porque o interesse deles era interagir, era conhecimento, e eles discutiam conhecimento, e eles queriam dialogar o conhecimento, e foi esse o nosso capítulo. Então a gente teorizou em cima desses trabalhos que as crianças nos mostraram, né? Nós abrimos um canal de comunicação das crianças e de lá a gente conseguiu tirar muitos conceitos interessantíssimos do meio ambiente, e do jogo mesmo eles não fizeram nada até o final, né? Então esse é o meu trabalho com o Gilberto. É um capítulo, eu não sei qual é foi o quinto, acho. E... Tá, então eu acho que... Então vou passar para você, que é o organizador, que ficou bem feito. Então aprendizagem de conceitos científicos por crianças pequenas, mediada por um software lúdico educativo. Bom, como a Fernanda começou a falar agora, né, nosso livro é composto por 6 capítulos. O meu é o primeiro, eu já falo sobre ele. O segundo é do Cristiano, que não pôde vir, que fala sobre toda criança aprende matemática, cada criança é um ser matemático. O terceiro é da professora Regina, Educação Científica, Tecnológica e Matemática, estudo juntos estudantes do Programa Infanto Juvenil da Universidade de Brasília. O quarto é do Jorge Caso Costa e do João Vitor Pereira, alguns exemplos de atividades matemáticas na plataforma GeoGebra, para estudantes dos anos iniciais. O quinto é da querida amiga Fernanda de Gilberto, que ela acabou de ler, e o sexto é da Cláudia Lage, da Yara Regina André Loyola, sobre observar, comparar e pensar fora da caixinha, o despertar do pensamento científico. E aí, para contar um pouco para vocês, eu faço a abertura do livro. O meu é As Crianças Pequenas, os Processos de Aprendizagem, Contribuições da Pedagogia da Infância. Então, eu começo um diálogo sobre as crianças pequenas na educação infantil e como que elas aprendem, né, não só a linguagem matemática, mas todas as outras linguagens, e resgato essa criança linguageira em todas as suas manifestações, expressões artísticas, científicas, tecnológicas, né? As crianças são um todo e a gente costuma fragmentá-las para dividir as áreas do conhecimento, né? E trabalhar em âmbitos disciplinares, mas na educação infantil a gente não trabalha com disciplinas separadas, a gente trabalha com projetos integrados, onde todos os conhecimentos são envoltos em uma só temática. E aí eu proponho que a gente pense não só o aluno, mas pense a criança que está atrás desse aluno, para os anos iniciais do fundamental, e pense as crianças enquanto elas ainda são crianças. A gente sempre vê as crianças como vir a ser adulto, vir a ser aluno, sempre um vir a ser cidadão, e esquece que as crianças são hoje, são agora, e estão inteiras na educação infantil. Então, como que a gente pensa, né, esse trabalho com os pequenos? E aí eu parto dos princípios das diretrizes curriculares nacionais de educação infantil e da base, que pensa então a interação e a brincadeira como essenciais para pensar o trabalho pedagógico com as crianças pequenas. Trago um pouco da ação pedagógica a partir das contribuições da pedagogia da infância, que é uma pedagogia sensível às infâncias no plural, porque as crianças são inseridas em diversos contextos geográficos, culturais, econômicos, então não dá para a gente pensar uma criança única, com uma fase de desenvolvimento único, mas sim a pluralidade desses pequenos, né, e como que essa pluralidade toda chega até a gente, e como que a gente trabalha com todos eles. Então, contextualizar, né, envolvendo a brincadeira, a ludicidade,
a partir de 3 princípios, que é a ludicidade, então tudo parte do lúdico, da brincadeira, uma continuidade dos trabalhos, porque a gente não pode trabalhar um tema hoje, outro amanhã, é na continuidade, na brincadeira e no lúdico que as crianças vão criando significados. E a pedagogia da infância traz essa sensibilidade com os pequenos, né? Quais são as singularidades da infância, né, Fernanda? A gente perde muito isso no ensino fundamental, porque as crianças continuam sendo crianças no ensino fundamental. Para nós adultos a fragmentação é clara, né? Sai da educação infantil, vai ser aluno do fundamental, mas as crianças acordam, vão para o ensino fundamental e não sabem que serão alunos, não sabem que tem toda uma cultura escolar ali posta. Elas tinham um tempo e espaço de brincadeira que é reduzido para a introdução dos conteúdos, e essa fragmentação prejudica o principal sujeito da aprendizagem, que são as crianças alunas, né? Então, como é o primeiro capítulo, eu tento trazer um pouco essa sensibilidade, então fica aí o convite também para entender um pouco mais da pedagogia da infância, das infâncias no plural, das formas de aprendizagens e das todas as linguagens que as crianças têm, dentre elas a linguagem matemática, junto com outras linguagens, podem ser trabalhadas com os pequenos. E essas reflexões também pautadas nos documentos oficiais que temos que regem, né, a educação básica do nosso sistema brasileiro. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Não sei se as meninas querem falar de alguma coisa, né? Eu também gostaria de agradecer muitíssimo o Ideu Branco, que nos ajudou aqui com o espaço, com a decoração, sempre com a luz, sempre também divulgando, né, o trabalho dos professores aqui na universidade, incentivando, né, e divulgando o trabalho mesmo, as nossas publicações. Então foi muito querido todo esse processo. Agradecer a professora Lidiane, que veio aqui com os alunos dela, os demais colegas que também estiveram presentes, da educação matemática, né, muito querida, que a gente também possa fazer outros diálogos. Acho que é muito importante, né, essa perspectiva interdisciplinar para pensar não só a educação infantil, mas os próprios anos do ensino fundamental. E fica o nosso convite para vocês conhecerem um pouquinho mais do livro, para quem chegou agora. Temos aí o pequeno coquetel para vocês aproveitarem. Se alguém tiver perguntas ou dúvidas, eu sugiro que a gente vá tirando assim, no estilo mais informal. Estaremos aqui, né? Estamos abertos a tirar dúvidas ou perguntas que possam aí ter surgido com essa breve apresentação. E agradeço a presença de todos. E é isso, gente. Obrigada.